Pessoal, como é que a gente saiu do estado de cuidar da nossa vidinha, assim, só da nossa subsistência, para o estado de vida social? Como a gente passou a viver em sociedade? Chegou a hora da gente falar de Totem e Tabu. É a nossa segunda obra do grupo de leituras Fundamentos da Psicanálise. Essa obra aqui, escrita pelo Freud em 1913. 1913 foi que saiu o compilado, né? Totem e Tabu é resultado de 4 ensaios que o Freud fez e eles foram sendo publicados um a um na revista Imago, vamos falar em português Imago, né? Em 1912, 1913. Aí em 1913 deu para reunir os 4 e publicou. Por que essa obra aqui é tão criticada? Totem e Tabu é muito criticado, porque Freud vai se aventurar na antropologia. Mas a gente precisa então entender qual foi o objetivo de Freud. Ele vai fazer interpretações da antropologia que, do ponto de vista antropológico, são equivocadas. E essa é uma grande crítica que cabe a essa obra aqui. No entanto, a gente precisa saber que o Freud buscava era uma antropologia para a psicanálise. Ele quer um mito fundador da própria psicanálise que vai explicar os elementos que ele já vinha trazendo com força nos estudos da psicanálise. Como assim, Cadu? Vamos entender o momento que estava acontecendo, mas a primeira coisa é você entender assim, ó, não é um livro de antropologia, não é antropológico o livro, é um livro político, político no sentido kantiano, tá? Como é que estava o mundo naquele momento? Psicanálise em expansão. Então, a psicanálise não era mais uma coisa de um grupinho lá dos Freud e seus discípulos só fazendo aquilo, não. Ela tinha expandido. Freud, inclusive, a gente falou no vídeo anterior, já tinha ido para os Estados Unidos, numa universidade, a convite da própria universidade, falar sobre a psicanálise, em 1910. Foi inclusive junto com Jung e com Ferenczi, e o Jung que não era judeu. Então a psicanálise já ganhava o mundo nesse momento e ganhava notoriedade, as teorias do Freud ganhavam notoriedade. Para isso, o Freud começou a pegar mais firme. E aí, essa firmeza, né, para unificar a psicanálise e não cada um falar o que quisesse da psicanálise, criou algumas rachaduras na psicanálise. Alguns discípulos importantes do Freud foram embora, falaram assim, não, eu não concordo com isso. Quem são esses discípulos? Por exemplo, Jung foi embora, o Adler foi embora. Eles discordavam especialmente da centralidade da sexualidade na teoria psicanalítica. Falaram, tudo é sexo agora? Pô, tudo é questão do sexo? Só que a gente já explicou no vídeo anterior que sexo ou sexualidade está no lugar do prazer. Claro que sim, gente. Penetração e atos carnais são sexo. Mas no sentido de sexualidade, de prazer, a gente tem muitos outros atos que vão englobar a base psicanalítica, né? Mas ao discordarem e saírem, o Freud falou assim, peraí, eu preciso responder essas pessoas. Ao mesmo tempo, o Wundt, né, estava ali falando da psicologia dos povos. O Jung também ia para esse lugar, né? A psicologia dos povos pode ser considerada, meia boca assim, a base da psicologia social. É que não é esse olhar social, né? Mas é um olhar coletivo da psicologia. Por isso, psicologia dos povos. E aí, o Freud falou assim, então peraí, eles estão partindo do que eu disse para dizer o contrário. Então quer dizer que o que eu disse ainda continua sendo central. Precisamos, então, de um mito, de um lugar que explique isso e que condense a teoria para que a gente possa embasar a psicanálise. Aí nasce Totem e Tabu. Totem e Tabu vai responder a pergunta que eu falei lá no início do vídeo, né? Ou vai tentar responder. Como é que o ser humano passa desse lugar onde ele cuidava só ali do que ele tinha comer, do prazer que ele tinha carnal mesmo, das relações aqui entre um e um, e um, e um, e um, e um, para o estado de vida social? Como é que isso acontece? Para isso, o Freud então vai lançar mão de uma pesquisa do que tinha, né, disponível para ele naquela época sobre várias culturas. Quando eu falo várias culturas, é o que tinha disponível, tá? Então, tem, claro, culturas europeias, tem culturas africanas, tem asiáticas, tem da Oceania. Ele foi pegar ali o que era disponível e ir olhando aquilo que ele pôde estudar naquele momento dele. O mundo era completamente diferente de hoje, né, gente? Sem internet é tudo mais difícil, mas não é só sem internet, né? A gente está falando ali de 1913. Ele percebeu que todas as culturas tinham algo em comum, que era um tabu. O tabu existe em todas as culturas. E esse tabu que existe em todas as culturas, ele provoca nas pessoas dois elementos importantes da cultura, né? Primeiro, uma proibição.
uma interdição. O tabu faz com que você não faça ou não aceite certas coisas. E o próprio tabu cria um outro lado que é o sagrado, né? Então existe um lugar do divino dentro do tabu, né? Vamos pensar que todo tabu vai ser celebrado e ao mesmo tempo proibido. Por exemplo, o carnaval. Carnaval é um momento onde a gente libera o prazer, né? Então, tem gente que vai beber muito, tem gente que vai dançar muito, tem gente que vai fazer muito sexo por aí. De qualquer forma, está liberado o prazer. E aí, numa cultura católica, por exemplo, ele é seguido da quaresma, onde você vai evitar tudo isso. Então, você proíbe e celebra, né? Em alguns povos, por exemplo, um animal é sagrado. E esse animal que é sagrado tem um dia, ou uma época, ou uma festa do ano, onde vão comer a carne desse animal. Porque você precisa entrar em contato com aquilo que é sagrado, né? Ingerir aquilo que é sagrado. Então, o Freud começou a pensar assim, então, tudo tem tabu, né? E esses tabus têm essa ambivalência, né? Tudo isso está aqui no Totem Tabu. E essa ambivalência também passa por um lugar que é o horror ao incesto. Ao mesmo tempo que se proíbe o incesto, por que eu proíbo que a pessoa case com alguém da mesma família? Que case com a mãe, que case com o pai, que case com a irmã, que case com o irmão? Bom, porque tem um desejo disso acontecer. Então, se tem um desejo e tem uma proibição, eu tenho uma ambivalência. Ó o que ele foi, né, percebendo ali. E aí ele foi desenvolvendo isso e na sua pesquisa ele falou assim, não é assim que acontece. Pá, né? Nasceu e pum, já está assim. A gente já é resultado de um movimento histórico que chegou nesse lugar. Mas lembra, eu estou falando de antropologia da psique, né? Não estou falando de história aqui. Mas aí ele percebeu então que as sociedades passam por 3 etapas. Que etapas são essas? Uma etapa chamada animista, a primeira etapa, onde o pensamento tem poder. Então, é a parte né, de que a gente não quer nem falar certas coisas, porque acha que vai acontecer. Quando eu era criança, eu lembro que na minha família não se falava a palavra câncer, de medo que a doença aparecesse em alguém. Então, essa fase animista, né, a gente vai reviver, né, então, em vários momentos das sociedades, mas ela é a fase que diz assim, o pensamento é capaz de causar qualquer coisa, e o pensamento muda a realidade. O que você pensa já muda, imagina o que você fala então, né? A gente ouve falar por aí, né, a palavra tem poder, cuidado. É nessa fase animista que a gente está, a primeira fase, mais primitiva, né, dessa antropologia que a gente está falando aqui. Depois passa para a fase religiosa. A fase religiosa, o que vale é a fé, a crença, ou seja, eu não vou querer comprovar nada, mas se eu acreditar, aquilo vai acontecer. Eu brinco que essa fase é a fase Disney, né? A Disney não ensinou isso para você? A Disney ensinou que basta desejar profundo e querer com força, que aí sim vai se tornar realidade, né, gente? Tudo mentira. Mas a Disney te ensinou isso, a gente ainda tem isso, né, na nossa vida. Então a gente busca só um elo de confiança. A gente não busca explicação, a gente não busca comprovação, a gente confia. É uma fé cega, né? E a terceira etapa, então foi da animista para a religiosa, agora da religiosa vai para a científica. Na fase científica é a fase da consciência, é a fase onde eu começo a perceber as coisas, a dialética das coisas e a fazer a crítica das coisas. Então eu tenho uma compreensão que é mais concreta. Aquilo que eu não consigo comprovar, eu não preciso acreditar. Aliás, eu nem devo acreditar. E aí eu não levo para a minha consciência. E eu vou ver a vida de uma forma mais dialética. Então, percebam que a gente vai passar por essas 3 fases em vários momentos. A partir disso, o Freud criou um mito. Que mito é esse? E é isso aí que a gente fala aqui em Totem Tabu. Tentando fazer esse vídeo o mais rápido possível, mas vai dar mais de 10 minutos, com certeza, já acabei de ver aqui. Ó, os humanos se agrupam, mitologia, agora tô falando de mito do quê? De antropologia? Não, é a antropologia da psicanálise, tá? É um mito que ele não existiu desse jeito. Ele é só para explicar como a gente funciona, né? Então os humanos se agrupam pela força. Quem consegue se sobrepor pela força é quem vai dominar os demais humanos. Este grande pai vai expulsar todos os outros machos, ou podemos dizer, todas as pessoas que desafiem esse poder dele, nesse lugar, né, que ele colocou o masculino, que a gente pode reler também, mas esse grande pai, ele vai expulsar para que não existam outros pais e ele seja o gerador de todo mundo. Ele vai expulsar pela força e ele vai ocupar o lugar de todo mundo, dominando essa horda, esse lugar que ele vai construir. Podem ter outros machos, mas eles são machos submissos a esse, né?
Aí, o que acontece? Vem uma nova geração, olha para esse pai que também está envelhecendo, enfraquecendo, e toma o lugar dele. Alguém, um macho desafia ele, toma o lugar dele. Toma o lugar dele, expulsa os demais machos, inclusive ele, e começa a dominar isso. Então, é um ciclo vicioso exercido pelo poder, e esse poder bruto, é o poder da força. Entendemos isso? Vou usar agora um parâmetro aqui, só para uma analogia. Os leões funcionam desse jeito, né? Tem um macho dominante e às vezes mais alguns ou poucos machos junto com ele que vão dominar, mas tem um dominante. E eles expulsam todos os outros machos. Inclusive o filhote, quando atinge uma idade considerada adulta, ele vai ser expulso. É por isso que os leões machos, muito comumente, eles se tornam parceiros sexuais e amorosos. Eles fazem sexo entre si, eles se protegem, se defendem, porque eles estão vagando sozinhos, dois em dois, pelo mundão afora aí. Então um ajuda a proteger o outro, até uma necessidade, né, deles. Estão mais ou menos nesse lugar aí que primeiro se constitui. Só que chega um momento que as pessoas percebem assim, falam, a gente nunca vai sair desse negócio, se ficar nessa. A próxima geração expulsa, aí ocupa aquele lugar, depois a outra geração vem, e chega uma geração que fala assim, ó, vamos expulsar o pai? Vamos. Mas aí a gente vai ser expulso daqui a um tempo. Não queremos mais isso. Então essa geração faz um pacto. Esse pacto primordial é o pacto para matar esse grande pai, tomar o lugar dele, mas não da mesma forma. Estamos juntos aqui? Primeira coisa importante, existe um pacto primordial que constitui o parricídio, ou seja, o assassinato desse pai. Expulsão de macho não vai ter mais, mas a gente tem que colocar alguma coisa no lugar desse pai. Então como é que acontece? Matei meu pai, matei a pessoa que me gerou. Não é literal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se você for falar de literal, a gente não vai falar de antropologia da psicanálise, a gente não tá falando nem de psicanálise. Estou falando dessa grande força que me constitui, que permite que eu exista neste lugar, que não estou falando de nada divino, estou falando mesmo de uma grande força. Por isso chama de pai aqui, porque é pela força, né? E a gente vai criticar isso daqui a pouco, mas vamos entender primeiro. Expulsei. Porque cometi o parricídio, eu vou sentir culpa. Porque eu não deveria ter matado meu pai, né? Para poder expurgar essa minha culpa, eu tenho que sofrer. Então eu vou colocar no lugar desse pai um totem. Olha só. Eu vou colocar no lugar desse pai um totem. O que é um totem? O totem pode ser uma imagem, o totem pode ser um prédio, o totem pode ser uma hóstia, o totem pode ser o mercado, o totem pode ser uma erva, o totem pode ser o que você quiser. Eu vou colocar alguma coisa no lugar desse pai e a gente vai venerar, aspas, esse totem. A gente vai adorar esse totem para que a gente expurgue a nossa culpa, a nossa dor de ter matado, pelo pacto primordial, o nosso pai. Tudo bem? Então a gente vai fazer dois movimentos. Primeiro, o parricídio. Matei o poder. Segundo, coloco algo no lugar desse poder. Né? Muita gente serve à religião, mas muita gente serve ao capital. Muita gente serve a alguma coisa. O totem ele vai existir de várias formas na sociedade, tá? Vamos ali pensando. E aí eu estabeleço a proibição do incesto, ou seja, todas as pessoas que derivam desse totem e adoram esse totem, servem a esse totem, não podem entre si se relacionar sexualmente. Tem que ser fora, né? Por quê? Porque senão vai acontecer igual acontecia. Daqui a pouco, as pessoas se juntam, começam a ganhar força e poder e vão querer expulsar as outras. Então fica proibido o próprio incesto dentro do, né? E a partir dessas duas regras, do parricídio e da proibição do incesto, surgem todas as outras regras de circulação social. Vamos lembrar então que é uma história mítica, reeditada por cada um de nós quando a gente passa pelo Édipo, tá bom? Só pra gente lembrar disso. E aí ele vai falar aqui nesse livro, então, primeiro do horror ao incesto, aí no primeiro capítulo, no segundo ele vai falar do tabu e da ambivalência dos sentimentos, lembra que eu falei de ambivalência? No terceiro ele vai falar do animismo, da magia e dos pensamentos, que eu expliquei agora há pouco, e no quarto ele vai finalmente falar dessa teoria toda, falando do totemismo e do retorno ao infantil. Então fica aí, tem que ler, tá? Então ocupa o lugar desse pai, matando e devorando, então sente culpa, sabendo que deveria ocupar um outro lugar, bota um totem ali e vai adorar esse totem, beleza? O que eu queria criticar com vocês aqui da obra? Primeira questão muito importante é que a gente sabe que a base de toda a teoria freudiana é a mãe, ou a questão materna, não é isso? E não tem a imagem da mulher, né? Até em um determinado momento, ele fala de uma criança que tinha questões com galinha, e que tinha questões da mãe ali, mas ele edita, né? E ele deixa só essa parte do pai.
Então, poxa vida, é um mito importante para a psicanálise, mas faltou isso aqui, né? O que a gente pode então ver explicitado aqui, a gente vai ler e vai entender que o desejo sempre vai escapar. O nosso desejo de ocupar esse lugar de poder e de realizar o que a gente precisa realizar enquanto humanos vai escapar. Independentemente do objeto pulsional. Não importa se a gente vai conseguir o objeto pulsional. A gente não consegue às vezes o que deseja, mas esse desejo escapa de outro jeito. Então, a gente vai buscar sempre um lugar para a gente produzir esse desejo. E vai ser, às vezes, na nossa fantasia, como, por exemplo, o parricídio, né? A proibição do incesto, complexo de Édipo. Então, a gente fantasia coisas. Quantas vezes na sua cabeça mesmo você não ocupou o lugar do seu chefe e resolveu todos os problemas da firma? Você já não fez isso? Você está revivendo este mito aqui, né? E aí essa obra busca explicar como é que a cultura, a religião, a moralidade vão entrar nesse lugar. A gente faz isso quase que o tempo todo, né? Bom, fica aí essa reflexão. Gostaria de convidá-los a ler. E se faltou alguma coisa muito importante, coloca aqui pra gente saber também, tá bom? Beijo e até a próxima.